E aí, seus empresários de país asiático, tudo bem com vocês? Bom, não é novidade que tem várias empresas tentando sair da China, né? Por vários motivos. Por sanção dos Estados Unidos, pelas restrições da Covid e também pelo aumento do custo da mão de obra, principalmente aqui na China, né? E a BBC fez um vídeo explicando como esses países estão tentando desacoplar da China, que é o termo que eles usam em inglês. Este iPhone foi fabricado na China, assim como grande parte dos produtos que a gente usa todo dia. Mas agora, a Apple está mudando parte da sua produção para a Índia e Vietnã. Essa mudança inédita é parte de uma tendência. Cada vez mais empresas estão buscando diversificar os países onde seus produtos são fabricados. Isso não significa que essas empresas vão abandonar a China, mas o fato é que outros países asiáticos estão oferecendo incentivos para receber esse tipo de produção, num cenário de impactos econômicos da pandemia de Covid e das tensões políticas entre Estados Unidos e China. Eu sou Júlia Brown, da BBC News Brasil em Londres, e neste vídeo eu conto quais são as razões por trás dessa tendência e como Índia e Vietnã estão tentando ameaçar a posição da China, considerada hoje a fábrica do mundo. O caso mais Acho da hora isso, é BBC Brasil em Londres, né? Por que não é no Brasil? emblemático é o que eu mencionei, a Apple. Uma das empresas mais valiosas do mundo não só mudou parte de sua produção de iPhones para a Índia, como começará a fabricar alguns de seus computadores MacBooks no Vietnã, com a ajuda de sua principal fornecedora, a Foxconn. A Apple tenta Então, eu já falei isso em vários outros vídeos, né? Hoje, o motivo dessas empresas estarem na China não é o custo da mão de obra. Esse não é o principal motivo. Antes disso, tem outros dois. Um é logística. Ninguém consegue entregar eletrônicos, principalmente eletrônicos, né, e alguns produtos dessa área no volume que a China entrega, na velocidade que a China entrega. Se a gente for falar de produtos de borracha, por exemplo, a Malásia, o Vietnã produzem muito mais luvas cirúrgicas que a China. Mas eletrônicos não tem como bater. Segundo, a qualidade. Essas empresas como Apple, Samsung, a Amazon, eles não têm fábrica. Eles compram de outras empresas como a Foxconn, né, que produz para a Apple. Só que assim, levou anos para a Apple desenvolver esses fornecedores. Não existia uma Foxconn produzindo naquele nível de qualidade, a Apple chegou lá e falou, beleza, eu quero produzir com vocês. A Apple mandou uma porrada de engenheiro para cá e ainda manda, né? Para fazer controle de qualidade, desenvolver processo para que a Foxconn chegasse num nível de produzir produtos para a Apple. E isso acontece até com capinha de celular de iPhone, eles trabalham dessa forma. Então, qualidade e volume. E também o custo da mão de obra, que hoje já não é mais tão atrativo, porque a gente tem Vietnã, que é 2 vezes mais barato, Camboja, que é 3 vezes mais barato que a China, Índia, Bangladesh. E essa produção de iPhone para a Índia não vai acontecer tão cedo, porque hoje o controle de qualidade dessa produção na Índia não passa 50% dos celulares. Eu, sim, não conheço fábricas da Apple, mas eu vou chutar que eles estão na casa do Six Sigma, que é um erro em 1 milhão, sabe? Produz 1 milhão de iPhone e os caras vão ter um problema. E hoje na Índia é 50%. Produz 2, um está com problema. tenta reduzir sua dependência da China para evitar novas interrupções na cadeia de suprimento, como aconteceu durante a pandemia de Covid. Outro motivo foram os protestos de trabalhadores em uma cidade chinesa conhecida como iPhone City. Eles exigiam melhores condições salariais e o fim da rígida política de zero Covid que vigorou por bastante tempo na China. Mas o que rolou nessa cidade aí foi que a Fox comprometeu um bônus, chegou na hora de pagar, falou, olha, não vai rolar, a gente vai pagar mais para frente, e os chineses foram para a rua e começaram a queimar colchão, e como aconteceu naquelas imagens ali, né? Inclusive agredido a polícia. O principal motivo, aliás, o que começou foi a questão do bônus. Aí depois teve todas as restrições da Covid que a gente tinha ano passado. Esse protesto, se não me engano, foi em novembro. Mas depois a Foxconn teve que pagar uma fortuna. A última vez que eu vi eles anunciando salário era na casa dos 10 mil reais para operador de fábrica. 10 mil reais por mês. Isso é muito dinheiro. Os operadores da nossa fábrica ganham 6 mil por mês, para vocês terem ideia. Sim, 6 mil RMB vai dar uns 4 mil e poucos reais.
A Apple não é a única. Outra gigante global, a empresa de logística DHL, também está ampliando suas cadeias de abastecimento fora da China. Existem 3 fatores principais que influenciam nessa nova tendência: a contínua tensão comercial e política entre China e Estados Unidos, os aumentos nos custos de mão de obra chinesa e o envelhecimento da população. Outro elemento a se levar em conta são as restrições impostas pelo governo de Joe Biden à exportação de semicondutores para a China, levando algumas empresas americanas a estudar a opção de levar a fabricação de chips para outros países asiáticos. Por isso, inclusive, que Taiwan é tão importante para os Estados Unidos, que são os maiores produtores de chips do mundo com as tecnologias mais avançadas. Só que o que está acontecendo? Os Estados Unidos meteu todas essas sanções contra a China com relação aos chips. O governo chinês está metendo dinheiro infinito na pesquisa de tecnologia de chip. É por isso que eu falo que a China hoje é imparável. A não ser que os caras joguem 50 bombas nucleares na China. Que é imparável. Os caras estão metendo dinheiro infinito, contratando engenheiro do mundo inteiro para fazer assim, literalmente 50 anos em 5. Que é para chegar logo no nível de Taiwan, eles não depender, a China não depender mais de Taiwan e falar, beleza, Estados Unidos, sanciona agora. Com mais de 1 bilhão de habitantes e a caminho de virar o país mais populoso do mundo, a Índia tenta se converter em uma alternativa sólida para as multinacionais que queiram realocar sua produção, ou ao menos parte dela, fora da China. Terceira maior economia asiática, atrás da China e Japão, a Índia vem oferecendo incentivos financeiros a essas empresas. Foi nessa onda que a DHL anunciou alguns meses atrás um investimento milionário no país. O plano é duplicar a capacidade de armazenamento e o número de funcionários nos próximos anos. E o conglomerado de mineração Vedanta Resources também fez um investimento milionário na Índia para a produção de semicondutores em parceria com a taiwanesa Foxconn. Além dos incentivos, o governo de Narendra Modi oferece o grande mercado interno indiano e uma força de trabalho de baixo custo em comparação com os salários pagos na China. É claro que isso desperta preocupações com os direitos trabalhistas indianos, como já foi discutido no caso chinês. Se essas empresas estivessem preocupadas com o direito trabalhista, elas não teriam no começo de conversa vindo para a China nos anos 80, né? Nem falo tanto da Apple, porque a Apple nos anos 80 ainda estava começando ali, né, a crescer. Mas direito trabalhista aqui, anos 80 e 90, era uma várzea, né? Hoje é muito mais robusto, mas assim... Inclusive, eu estava conversando com o pessoal do trabalho essa semana e eles estavam falando que o Vietnã, hoje, para eles, se assemelha muito à China dos anos 90. Muita empresa indo para lá, baixo custo, direitos trabalhistas engatinhando. Então, eles acham que daqui a uns 10 anos o Vietnã vai estar bombando muito, muito, muito assim, em termos de indústria. Além disso, na Índia persistem graves problemas de burocracia, corrupção e falta de infraestrutura, obstáculos para a instalação de indústrias de tecnologia. Outro país que tenta substituir a China como fábrica do mundo é o Vietnã. Lá existe um plano estratégico de construir um corredor de infraestrutura integrado até 2030, um ponto importante para a produção em massa de bens. Com um crescimento anual médio de mais ou menos 6% na última década, o Vietnã conseguiu se converter em destino para empresas do mundo ocidental que buscam produção de baixo custo. Embora não tenha a capacidade de substituir a China como potência manufatureira, o Vietnã poderia criar cadeias produtivas com bastante rapidez e virar uma segunda ou terceira alternativa aos chineses. Até porque o Vietnã tem 1/10 da população da China, né? 10%, então não tem nem como substituir em volume. Mas é como ela falou, vai criar opções, né? E ao invés de ter, sei lá, 10 fábricas de iPhone na China, tem 7 aqui, 2 na Índia, 1 no Vietnã, sabe? Esse tipo de coisa, né? Quando eu estava no Vietnã, eu vi fábrica da Canon. Putz, esqueci o nome do... Fui citar as paradas e esqueci, né? Ficando velho é isso aí. Não era da Nikon, mas era outra máquina fotográfica que eu vi por lá perto de Hanoi. O país tem atraído investimento estrangeiro com acordos comerciais e reformas econômicas. Mas do ponto de vista das empresas, também existem dificuldades. E especialistas dizem que, assim como acontece na China, o Vietnã nem sempre faz cumprir os direitos de propriedade intelectual. Lá vem. Isso significa que falsificação de produtos ou roubos de segredos de produção não são raros. Escândalos de corrupção e um sistema legal frágil
também são citados como empecilhos pelos especialistas. Mesmo assim, em meio às tensões entre China e Estados Unidos, a Apple planeja levar pela primeira vez a produção de MacBooks ao Vietnã. Eles sabem que o Vietnã é um país com governo socialista também? Eu não vou dizer se o Vietnã é socialista ou não, porque eu não, né, eu pouco entendo de China, imagina o Vietnã. Mas será que eles sabem disso? Ainda em 2023. Os resultados dessa e de outras experiências mostrarão o quão efetiva e duradoura é a tendência de fabricar alguns produtos fora da China e quantas empresas estarão dispostas a investir nessa mudança. Por hoje é só. Eles têm que investir mesmo, né? Porque não pode ter tudo num país só. Isso é esperado. E a tendência da mão de obra chinesa é só crescer. E aí o que acontece? As fábricas aqui estão investindo cada vez mais em automação para reduzir o número de operários. Que essa é uma parada que eu vejo muita gente que não trabalha com fábrica que não consegue ver, né? Principalmente o pessoal que pesquisa muito, mas assim, nunca teve trabalhando em chão de fábrica para entender que muita gente vai ser substituída por robô. E eu não estou nem falando de chat GPT, estou falando de robô mesmo. Robô pegando coisa e movendo e tal. Isso já acontece em várias fábricas que eu conheço por aqui. Ainda está engatinhando porque o custo do robô é caro, a mão de obra é cara e as pessoas ainda são mais baratas. Mas a tendência é mais automação, isso quer dizer menos gente nas fábricas. Não vai ter emprego para todo mundo.